E o nosso homenageado hoje, no nosso projeto Pra Matar a Saudade, que é um projeto de, enfim, colheita de história pública oral do Centro de Memória, é o nosso saudoso e querido Roberto Abranches. E ninguém melhor que a filha dele, Ângela Abranches, para dele falar como pessoa, como profissional. E já faço para ela, então, a primeira pergunta. Ângela, na sua opinião, quem foi Roberto Abranches? Bom, meu pai, ele foi minha inspiração sempre. Eu fico até emocionada até hoje de falar nisso. Papai sempre foi um homem muito sério, muito correto, íntegro. Ele era muito conhecido como uma pessoa bem-humorada, isso aí é inegável. Isso é inegável. Mas Onde ele chegava, o humor melhorava. Exatamente. Uma pessoa que não guardava rancor, uma pessoa do bem, sempre procurando ser justo, seguindo a lei, seguindo a ordem, no sentido de dar nome aos bois. Meu pai nunca se escondeu no fato de ser um procurador de justiça, um membro do Ministério Público. E esses valores ele me ensinou a vida toda, a minha irmã. Né? A minha irmã não trabalha na área jurídica, mas, igualmente como eu, meu pai, minha mãe também, nossa mãe, nos ensinou muito esses valores. Né? Você é procuradora de justiça aposentada do Espírito Santo? Promotora de justiça aposentada. Eu nunca, para falar a verdade, eu não tinha pretensões de ser procuradora, porque eu sempre gostei do trabalho, vamos dizer assim, mais próximo do público. Eu trabalhei muito tempo na área criminal, sempre foi a minha preponderância na minha carreira. Mas, enfim, meu pai foi essa pessoa que sempre me fez gostar e admirar o Ministério Público. Depois, quando eu entrei, que foi em 92, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito animada, assim, me ajudou muito no início. Eu me lembro que eu tinha muita insegurança naquilo que eu ia, nas minhas promoções, como é que eu ia dizer, nas cotas ministeriais. Sim, é porque a gente não faz um curso para promotor, né? A gente sabe a teoria da ação finalista, mas não sabe como fazer uma cota, não é isso? E ele sempre foi incentivador. Eu trabalhei em alguns casos aqui bem importantes e, na época, bem perigosos, digamos assim. E meu pai ele sempre me deu assim, muita força. Ele nunca disse, não se intimide, não tenha medo, tenha coragem. Então, assim, foi uma pessoa muito importante toda a minha vida. Principalmente, eu estou falando na questão institucional, ele foi sempre um exemplo muito grande para mim. O papai é uma pessoa tão, assim, interessante, ele era tão respeitado, isso eu posso falar, porque eu já Sim, várias pessoas. sou testemunha. Ele era, inclusive, ele era tão justo, tão correto, e os próprios adversários dele, digamos assim, lá no Flamengo, né, que ele fez parte, Sim, lá, que sempre tem divisões, né? Quando ele tinha que haver alguma decisão, até os adversários queriam que ele falasse, porque papai não saía da linha, da retidão dele. Ele podia amar o Flamengo, ele podia me amar, ele podia amar a mulher, mas se a gente tivesse errado, quem tivesse errado, ele falaria. Entendeu? Então, assim, essa imparcialidade, né, que hoje em dia, infelizmente, a gente não vê, inclusive, dos juízes, né? Sim, sim, sim. Em especial, né? Meu pai sempre teve isso, sempre também passou por mim, para mim. Então, esse senso de justiça, de retidão, também foi uma coisa muito importante. Outro fato também legal que a gente estava lembrando, que meu pai, ele sempre quis estudar. Mas como ele perdeu a mãe aos 14 anos, muito jovem, e meu pai era o irmão mais velho. Então, meu avô queria que ele trabalhasse, até porque tinha uma renca de filhos, né? Meu pai, ao todo, eles já foram 10 filhos. Depois Opa! Eram muitos filhos. E papai queria estudar. E ele tinha uma prima, que a gente chamava de tia Tatinha, ele sempre contava isso, que ela que fez, forçou o meu avô meu pai não parasse de estudar. Ele foi para o Pedro II, e ele conta que ele era o maior da sala, ele era grandão, ele era mais velho, e ele perto das crianças menores. Mas ele conseguiu entrar no Pedro II, e estudou e trabalhou junto, ajudando meu avô, mas ele conseguiu fazer as duas coisas, graças a essa prima dele, né? Que a gente chama de tia Tatinha. Uhum. Interessante também. É interessante mesmo, bastante interessante. Eu me lembro assim, bem, porque estava mais próximo, que eu sempre fui juiz aqui ao Centro de Procuradores,
Eu sei que papai conseguiu, enfim, junto, naturalmente, com a equipe que havia, ele conseguiu adquirir, comprar salas próprias, porque até então o CEPROJUS funcionava em espaço, como cedido, né? Cedido. E ele comprou, ele investiu, comprou, e ele conseguiu aumentar a área física, né, do CEPROJUS. Sim, sim. Ele gostava muito de... Então, assim, é um fato que eu acho interessante, importante para o Centro de Procuradores. Papai, todos os dias ele ia para o CEPROJUS, todos os dias. Né? E não só comprou, né, Ângela, como também ele equipou, arrumou, né? Ele fez instalações excelentes para o Centro de Procuradores, né? Ficou muito bonito. Na sua opinião, quem foi Roberto Abranches? Era uma pessoa que sempre estava de bom humor, ele exalava otimismo, era muito... o carisma dele era muito intenso. Né? Assine embaixo, assine então, embaixo. Na minha pessoa, era uma pessoa iluminada, sabe? Onde ele entrava, ele espalhava assim, alegria, confiança, sabe? Sempre tinha uma piada para contar. Foi um excepcional procurador de justiça e foi um magnífico corregedor-geral do Ministério Público, né? Uma função extremamente espinhosa que ele, exatamente pelo seu bom humor, pelo seu carisma, pela sua competência, conseguiu levar até o fim e deixou muitas saudades. Eu era promotor em Carmo e estava acumulando em Teresópolis, né? E o Abranches nos recebia lá em Teresópolis, né, com um carinho terrível. Ele era muito querido por todos, né? Então nos pegava, cada promotor que ia lá pela primeira vez... Ele ficou muitos anos lá, né, Hugo? Ficou muitos anos, ele era queridíssimo. Ele me pegou pelo braço, me levou em todos os cartórios. Naquela época não tinha secretaria de juízo, né? Eram cartórios que prestavam auxílio, né? Enfim, serviço de secretaria para os juízes, né? Me levou em cada cartório, me apresentou a todo mundo e tal. E um dia ele virou para mim: olha, eu vou tirar férias e eu já soube que você veio para o meu lugar, eu vou viajar. Ah, muito bem, que bom. Boa viagem, bom proveito e tal, deixar tudo certinho aqui. Um belo dia estou lá na televisão, vendo as Olimpíadas, né? Se não me engano, de Seul, se não me engano. Foram muito bonitas. De repente eu olho para o vídeo e vejo Roberto Abranches. Né? Roberto Abranches lá, chefiando a delegação brasileira. Ele desfilou, então, pelo gramado. Carregando a bandeira brasileira. Né? Olha só. Então, eu falei, meu Deus, porque ele era ligado ao Comitê Olímpico, então, essas coisas. Então ele foi designado para chefiar a delegação brasileira do Jogos Olímpicos de Seul. Isso não é um fato curioso, é um fato super curioso. Super curioso. De repente vejo o promotor de Teresópolis chefiando a delegação brasileira. Numa abertura de uma Olimpíada Mundial, né? Olimpíada, né? E na corregedoria, ele era corregedor e eu era o primeiro subprocurador-geral de Justiça, né? Na época do Hamilton Carvalho. E o meu gabinete, a minha sala de trabalho, né, ficava no final do corredor. Nós tínhamos contato ali direto, né? E ele, muito carinhosamente, né, sempre me chamava de meu garoto, né? Meu garoto, não sei o que e tal. E ele tinha o carro que servia o corregedor, era um Opala, né? Naquela época, um Opala, que era um carro... Legenda, Opala era um carro fabricado pela General Motors, de 4 portas, que tinha ar-condicionado, direção hidráulica. Exatamente. O it dele era ter o ar-condicionado. E era um carro de representação, né? Porque tinha um carro preto, né? Mas só que o carro que serviu a Abranches vivia enguiçando, sabe? Era um problema. Era um carro velho, né? Quer dizer, aparentemente bonito, mas mecanicamente velho, vivia enguiçando. E como eu era da área administrativa, né? Ele toda hora, quando ele chegava, abria a porta do meu gabinete: ô garoto, o carro tem enguiçado de novo lá.
Tá bom, Abrantes, eu vou ver o que é. As amarras do serviço público, né? Mas ele, como corregedor, ele deixou uma marca assim, indelével, né? Porque como você comentou há pouco, é um cargo acho que é o cargo mais espinhoso do Ministério Público. Você só arranja inimigos ali. Exatamente. Né? E ele estava sempre de bom humor, ele conseguia isso. administrando as dificuldades, não é isso? E orientava muito os colegas. Isso, ele orientava mais do que punia. Né? Esse foi um grande trunfo dele. Né? Na sua opinião, quem foi Roberto Abrantes? Então, o Roberto, o que ele foi? Ele foi um promotor do Estado do Rio, um procurador daqui da Guanabara. Conheci Roberto com a fusão dos dois estados, e ele passou a frequentar a associação a convite de minha amiga Assi, e para fazer o jornalzinho. Então, ele chegava lá todo dia, redigia, corrigia. O jornal da Amperge. Da Amperge. Então, foi assim que eu conheci Roberto, fazendo o jornalzinho da Amperge a convite da presidente. E dali foi crescendo uma simpatia, uma paquera, né? Mas querendo me entregar. Ele não acreditava, não, ele estava em dúvida, né? Aí um dia o Ronaldo disse para ele assim: Roberto, convida ela para jantar com você, porque ela não cozinha. Aí ele convidou. E um dia ele disse para mim assim: Vera, eu ia convidar você e Assi para ir ao teatro. Ele sabia que ela não gostava de balé. Aí eu disse: não, convida ela que ela vai adorar. Aí ele pensou que ela já tivesse me dito alguma coisa da simpatia que ela já sentia por ele, entendeu? Entendeu, Márcio Costa? Você foi o cupido, né? Você foi o cupido. Como ele ia muito à associação, o Navega nos convidou, os diretores e a Assi, para fazermos uma visita ao governador, que era a época de Natal, para os cumprimentos. E ele foi também. Ele não era diretor, mas ele se sentia diretor. Ele foi. Chegou lá, o Navega apresentou cada diretor cultural, social, não sei o quê, e ele disse assim para o Moreira: eu sou o diretor noivo. E foi por aí. O que deve ter sido uma gargalhada geral, né? Eu sou o diretor noivo. Então, o Roberto era uma pessoa que se dava com todo mundo, mas na aula séria, ele era sério. Ele era sério. Ele não ficava na brincadeira o tempo todo. Então, foi eleito corregedor pelos procuradores. Vocês que elegem o corregedor-geral do MP, né? Mas ele era sério lá, ele era exigente, ele, embora fosse assim, uma pessoa carinhosa, delicada, mas se tivesse que exigir de algum colega alguma coisa, ele exigia. Ele o colocava no lugar que tinha que colocar. Ele não fugia das obrigações dele. Bom, então a Vera registrou, né, Vera, que ele recebeu o colar do mérito, né? Foi merecida a escolha, ele recebeu o colar com muito merecimento, e eu acho importante que se diga. Ele era bom companheiro, eu fui madrinha de casamento deles. Ele dançava a noite inteira com a Assi nas festas, entendeu? Ele era alegre, era festivo demais, falou numa festinha. Eu me lembro das festas do Centro de Procuradores, em que ele sempre fazia questão de pedir a palavra e falava muito bem. Falava. Muito divertida a fala dele, não é isso? Ele ia aquelas viagens maravilhosas que ele organizava. Os colegas que íamos voltavam alegres, elogiando as viagens. Ele participava de umas viagens muito boas que ele organizava. Com as filhas, com a família da Assi, as irmãs da Assi, com netos. Ele era carinhoso, amoroso, sabe, muito amigo da família. Isso é difícil. E dos irmãos também, ele, irmão, sobrinho. Os irmãos dele tinha irmão também, já falecido, tem uma irmã e um irmão ainda vivo. Mas, na realidade, ele tinha muita comunicação, ele não sabia ficar calado. Uma coisa que eu não perguntei, mas que eu gostaria de saber. Ele nasceu em Niterói, nasceu no Rio, nasceu... Espírito Santo. Espírito Santo, da terra do Roberto Carlos. Ele era da terra. Não ia esquecer do Roberto Carlos. Ele era de Itapemirim? Ele era de Cachoeira de Itapemirim.
Antes de mais nada, eu vou dizer que ele foi meu esposo muito querido. Eu tomo a liberdade de falar assim. Você pode contar algum fato curioso, alguma história interessante, provavelmente ele tem, porque antes de mais nada, e acima de tudo, ele era um rubro-negro doente, que eu sei. O que eu também sou. Então, existe alguma história interessante, algum fato curioso que você gostaria de contar, de registrar? Da vida pessoal dele, ou dele como torcedor do Flamengo? Estou dando todas as dicas. Eu posso dizer realmente, porque eu acompanhava e ia para ele, com ele sempre, quando ele tinha alguma solenidade ou algum jogo importante, eu sempre ia com ele. Embora eu não seja muito ligada a futebol, mas eu ia com ele porque nós tínhamos, por princípio, sempre fazer uma companhia a outra, né? A outro. Então, sempre fazíamos isso. E ele era realmente uma unanimidade, ele realmente era conhecido pela ética, pelo companheirismo dentro do Flamengo. O Flamengo, ele foi... Foi do Conselho, não foi do Conselho? Foi do Conselho eleito também, foi do Conselho, foi também, fazia parte de todas as atividades do Flamengo no exterior, acompanhava sempre, e o que é importante, ele advogava no sentido de defender o clube, mas às vezes ele era até chamado para defender um clube que não era dele e até poderia ser contrário. E depois ele teve uma vida pública muito grande, porque toda a vida ele se dedicou a essa vida pública, representando o esporte em todos os lugares, e não só o esporte, ele foi também grã-mestre da maçonaria, ele foi, em termos assim de ajudar, ele ajudava muito, fez parte de um projeto até que tem o nome dele até, Roberto Abrantes, crianças, né, que ele, junto comigo, ele fazia, né? Eu conheço. Ele sempre fez isso e participava e fazia questão de sentir os problemas para ver se alguma solução podia ser dada. Mas uma coisa que ele tinha muito importante, ele não sabia levar aborrecimento, nem cultivava aborrecimento, nem raiva, nada disso. É uma arte de viver, né? Ele sabia que era importante para a comunidade, de um modo geral, para as pessoas, a atuação do Ministério Público. Então, achei muito interessante como ele fazia com eles. Juntava os promotores, os procuradores, e dizia uma expressão que eu achei de uma ética perfeita, de uma urbanidade muito grande. Ele sentava e avisava os promotores e os procuradores. Vou pedir um favor a vocês e vou pedir que vocês sempre, que tiverem que exercer o seu trabalho ministerial, lembre sempre que em cada processo tem uma folha, e essa folha é uma vida, e essa vida vocês têm que respeitar. Então, na medida do possível, isso é lógico, ninguém vai interferir no trabalho de vocês, mas na medida do possível, vocês devem acelerar o máximo que puder, porque vocês estão trabalhando com uma vida. Acaso você reencontrasse o Roberto Abranches, o que você diria para ele? Eu vou dizer uma coisa muito particular. Quando nós nos casamos, e eu sempre, isso nós combinamos sempre, toda vez que nós nos levantávamos de manhã, um tinha que abraçar o outro, né? Abraçar e dizer, você sabe que eu te amo? Toda vez nós tínhamos que falar isso. Não podia deixar um dia sem falar isso. Eu agora faço a mesma coisa. Ele não está no corpo físico, mas eu digo para ele, fofinho, você sabe que eu te amo? É isso.